Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de falarmos sobre a prática do Evangelho no lar e todos os seus benefícios. Você mesmo pode fazer em sua casa. Saiba mais agora com a gente. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita, ao vivo pela TV Cultura Paulista e também pelo Facebook da TV Cultura. Queremos a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 981062150 16 981062150. E hoje eu recebo o querido Luiz Cláudio da Silva, que já está aqui com a gente no estúdio. Seu Luiz Cláudio, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O senhor veio direto de Santo André, São Paulo, exclusivamente para o Esferas da Vida. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco para conversar sobre o Evangelho no Lar. Ok, obrigado pela oportunidade. Para nós é muito importante, né? Podemos divulgarmos essa prática do Evangelho no Lar e estar aqui no programa, para mim, é motivo de festa, certo? Porque um convite para divulgar, para falar do Evangelho no Lar é algo assim muito importante. Eu considero algo assim de uma importância essencial mesmo. É algo que nós devemos propagar sempre. Tendo oportunidade, eu abraço com prazer. E seu Luiz Cláudio, o senhor faz essa divulgação do Evangelho no Lar, vários eventos espíritas aqui pelo estado, pelo Brasil. O senhor sempre, o tema, né, vamos dizer, o que o senhor divulga é Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Tanto é que a nossa dedicação à prática do Evangelho no Lar é 24 horas, né? Então nós estamos sempre fazendo contato, conversando com as pessoas para divulgar mais, ver como que a gente pode fazer com que a prática do Evangelho no Lar seja divulgada em todos os eventos. Então quando tem algum evento que eu tenho oportunidade de fazer contato, eu pergunto se há possibilidade de divulgar o Evangelho no Lar lá e sempre as portas se abriram, né? E o senhor começou essa divulgação do Evangelho no Lar a partir de quando? Na realidade, esse trabalho nós começamos por volta de 1993, observando, né, que não havia manifestação assim a respeito do Evangelho no Lar. Ninguém falava, ninguém divulgava, então nós fomos observando. E nessa observação fomos aprendendo que, aliás, fomos chegando à conclusão que nós deveríamos fazer alguma coisa. Então nós começamos, né? Então ficou durante um período aí só de preparação. Os espíritos tiveram a paciência de nos preparar, né? O senhor faz parte de um centro espírita de Santo André. É, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica em Santo André, na rua Bela Vista, 125, no bairro Bela Vista. É a casa na qual nós trabalhamos, né, e nos dá o apoio espiritual para que possamos desenvolver os nossos trabalhos, levar avante, para que possamos sensibilizar as pessoas, sensibilizar os dirigentes para que deem uma atenção especial ao Evangelho no Lar. Ótimo. E a gente pode começar com a grande pergunta, que é a primeira sobre a frequência, né? Na realidade, no meio espírita existe essa frequente expressão Evangelho no Lar, Evangelho no Lar. O nosso programa é para todos aqui, não é só para quem é espírita. Então, essa expressão Evangelho no Lar, né? O senhor pode explicar o que é o Evangelho? Então, o Evangelho no Lar, nós podemos começar, né, explicando como foi o primeiro Evangelho no Lar. O primeiro Evangelho era implantado na terra, que foi com Jesus na casa de Pedro. E essa é a primeira lição do livro Jesus no Lar. Recomendamos que as pessoas leiam esse livro. A primeira lição é o culto cristão no lar. Então foi ali que foi implantado o primeiro evangelho no lar na terra. Foi quando Jesus veio à Terra.
Exatamente, ele é o responsável, ele é o responsável direto por todo esse trabalho. Nós apenas somos colaboradores, fazemos a nossa parte aprendendo, né? É isso que nós devemos fazer. Então, é essa prática, então nós estamos procurando levar aonde há possibilidade, nós aproveitamos a oportunidade. Então, começou com Jesus na casa de Pedro. E o André Luiz, no livro Obsessão, ele fala que o Evangelho no Lar é uma prática semanal familiar para o estudo da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Mestre Jesus, e com a proteção moral da oração. Então é um conjunto de benefícios que nós recebemos ali. O estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo, com a proteção moral da oração. Então é uma definição que eu considero assim, a mais completa sobre o Evangelho no Lar. E toda a família deveria implantar o Evangelho no Lar, independente da religião. Sim. Ele pode ser católico, protestante, pode ser evangélico, bandista, não tem problema. O correto é implantar o Evangelho no Lar de acordo com a crença na qual. É a oração em família. Isso que nós temos que transmitir às pessoas. A reunião em família para orar. E quais são os grandes benefícios? Quando a gente, antes de falar dos benefícios, existe alguma regra para se fazer o Evangelho no Lar? Quais são, assim, as principais... Como que o senhor indica para quem está em casa, né, iniciar essa prática? Bom, o Evangelho no Lar, em primeiro lugar, a partir do momento que a família toma a iniciativa, vamos fazer o Evangelho no Lar, e deve reunir todos os familiares, escolher um dia e um horário na semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, pode ser sábado e domingo, de manhã, de tarde, à noite. Escolher o melhor horário no qual todos possam participar. Esse é o principal. Ela começa com essa disciplina do dia e horário. Todos deverão fazer o possível para estar presente. Vamos falar sobre essa, não é uma exigência, é uma norma, é uma regra. Por que a gente tem que escolher o dia e o horário? Tem um porquê, certo? Tem. E o motivo que nós sempre destacamos, procuramos esclarecer, é uma disciplina que vem da parte espiritual. Então, quando nós implantamos o Evangelho no Lar, certo? Já tem uma equipe formada para ajudar a gente a fazer o Evangelho no Lar. A espiritualidade se incumbe de ajudar. Então, tem uma equipe de espíritos que vai ajudar. Mas essa equipe que vai ajudar a família, que vai nos ajudar, ela tem outros compromissos com outras famílias. Então, quando nós determinamos o dia, além de poder contar com a presença de todos os familiares, é uma demonstração de respeito ao trabalho da espiritualidade que nos assessora durante o Evangelho no Lar. Olha que importante esta informação, porque às vezes, seu Luiz Cláudio, eu coloco o horário assim, para o senhor entender o que eu faço na minha casa. Eu faço o Evangelho todo domingo, aí eu falo entre 9 e 10 horas da noite, porque eu não consigo ainda ter uma disciplina de horário. E é uma falta de respeito com a espiritualidade, então, porque eles estão esperando para nos ajudar, para nos auxiliar naquele momento que a gente se comprometeu para fazer o Evangelho, porque existem outros interessados. Isso. Certo? Exatamente. Vem a espiritualidade maior que vem nos ajudar e também vem quem necessita. Vamos conversar um pouquinho eu quero aprofundar aqui o Evangelho. Quero saber tudo, do lado de cá e do lado de lá. Por exemplo, quando nós começamos a fazer o Evangelho lá, que nós implantamos com a ajuda da equipe espiritual, quando o Evangelho no dia marcado, os Espíritos já estão nos ajudando antes do Evangelho, da gente começar. Se é à noite, muitos deles já vão de manhã lá. E são Espíritos assim elevados que vão para ajudar. Então a presença deles lá é para neutralizar aqueles espíritos que estão muitas vezes lá para incomodar, para atrapalhar um pouco. Então esses espíritos que estão lá que não ajudam em nada, só ficam
atrapalhando um pouquinho mais, influenciando de uma forma que vai nos prejudicar, esses espíritos, eles são como se fossem convidados a se retirar. É que a vibração daqueles espíritos elevados ali, para eles é muito grande, então aquilo incomoda, então eles se retiram, vão embora. Então aí já começa o benefício da família, a proveniência da prática do evangelho lá, antes de começar. Então eles fazem uma limpeza espiritual no ambiente. Daí o motivo pelo qual, com o passar das reuniões do evangelho lá, o ambiente vai ficando bem tranquilo, vai ficando mais leve, vai ficando assim, uma vibração, né, elevada. O padrão vibratório, ele vai se elevando aos poucos, devido a essa limpeza que os espíritos fazem. Mas assim, quando a gente fala limpeza, é até um pouco, eu não sei, soa um pouco, não estranho, porque são espíritos que estão num momento difícil, né? Que a gente sabe que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, até os encarnados, os desencarnados. Eles são, na realidade, eles são assistidos. Tem uma assistência que levam esses espíritos para serem acolhidos. Exato. Talvez seria isso. Esses espíritos às vezes estão lá querendo atrapalhar aquela família, querendo de alguma forma interferir no livre-arbítrio, interferir na união, na harmonia, enfim. E aí os espíritos superiores, eles acolhem esses espíritos. Aí eles já levam dão assistência àqueles que estão em condições de ser assistidos. Então tem esse detalhe. Tem esse detalhe. E tem os que não estão em condições e começam a perceber que aquela casa está fazendo muita oração, eles se retiram, porque o ambiente ali não é propício para eles. Não é a mesma frequência, a mesma vibração. Isso, o nível está muito alto. Então aquilo para eles incomoda. Então daí a limpeza espiritual, a faxina espiritual, como... Entendi. Então nós devemos depois fazer com que essa faxina, essa limpeza que foi feita, ela permaneça até outra reunião. Certo? Porque com respeito à presença de espíritos, tem um depoimento de um espírito que consta, está no livro, no livro que são uma coletânea de 4 volumes, né? O primeiro livro chama-se Rebelde. Então, nesse livro, os livros, né? A história de um garoto que desencarnou de forma violenta num acidente. Foi um acidente muito feio. Sim. De moto que bateu na lateral do ônibus. Ele e a namorada desencarnaram na hora. Então, ele foi levado. Então, o livro todo, a história dele do plano espiritual. Você vem muito interessante. Desencarne. Nossa, é excelente esse livro. Inclusive, como chama, seu Luiz Cláudio? O primeiro livro chama-se Rebelde, o segundo é Iniciação. Depois do terceiro livro chama-se Abismo. É o Serginho que vai ajudar a namorada que está no nível inferior ao dele. É psicografado esse livro? É psicografado pela médium Sandra Carneiro. Entendi. É ótimo esse livro. Então nós recomendamos, inclusive aos adolescentes, inclusive tem mocidade espírita que estão estudando esse livro, né? Então esse Serginho, depois de um certo tempo no plano espiritual, ele depois de insistir, ele consegue autorização para ir visitar a família encarnada. Olha só, ele vai visitar. E o espírito que o assessora é de uma prima que desencarnou bem antes dele, né? Ela em condições, então ela recebeu a função de assessorá-lo. Sim. Aí ela o acompanha, mas até um trecho da rua. Daqui para frente é com você que vai para lá. Eu estou aqui para ajudar no que for possível, mas a responsabilidade daqui para frente é sua. Então ele foi se dirigindo à casa. E já começa a primeira dificuldade, ele não consegue abrir o portão. Ele não consegue, como espírito, transpassar, né? Então ele tem que esperar o encarnado chegar para poder entrar. Olha só, hein? Tudo isso ele descrevendo no livro. E daí entram os irmãos deles, os menores, né? Os encarnados que entram, ele aproveita e entra junto. Mas quando ele entra, ele vê um espírito no terraço. Ele pergunta, mas esse espírito, você não é dessa família, você não pertence à família. Não, eu não pertenço.
Então o que você faz aqui? Eu moro aqui. Olha só. Olha. Ele mora na família. E ele falou o motivo porque mora na família? Porque ele gosta do ambiente, ele se sente bem lá. O nível o padrão vibratório da família permite que ele permaneça lá. Se é um espírito um pouco inferior. Aí ele fala o seguinte: o único problema nessa família é que ela é espírita. E uma vez por mês ela faz evangelho no lar. Aí eu tenho que me retirar. Depois eu tenho dificuldade para voltar. Olha só. Por que ele volta? Porque o nível da família cai um pouco. Volta à rotina. Então, tudo que uma família normal. Quando o senhor fala que o nível cai, na realidade são as desarmonias, os problemas, a falta de paciência. Exatamente. Né, o desamor. Então, para esses espíritos inferiores, o ambiente é propício. Sim. É importante a gente falar sobre isso, porque falar, sai o evangelho no lar, mas o evangelho no lar, o benefício é a proteção. Exatamente. É como se a gente colocasse um escudo ou um brilho na casa para que ela não seja envolvida por espíritos inferiores. Vamos falar um pouquinho dos benefícios? Então, eu gostaria de, por exemplo, começar a falar como se fala, roteiro, né? Sim. Então, a família escolhe um dia e um horário. A equipe espiritual já é incumbida de ajudar aquela família. Então, antes de começar o evangelho, ele já faz a faxina. Então, quando o pessoal está reunido, deve-se colocar uma jarra com água. Para que aquela água que já é propícia para o ambiente, ela se torne melhor ainda. Então, ela é magnetizada. Então, ela se torna um remédio para a alma. É a água fluidificada. Exatamente, fluidificada. Então, eles, com o magnetismo deles, transformam aquela água em remédio para a alma. Onde a gente começa a melhorar de dentro para fora. Certo? Então, coloca essa jarra com água, todos reunidos, depois vem a prece de abertura. Que essa prece é aquela que tem que ser espontânea, que você fala com o coração. Poucas palavras, não precisa falar muito. Certo? Após a prece tem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trecho. Você pode ser, dependendo do nível da família no qual a família se encontra em termos de conhecimento doutrinário, pode até começar pela introdução, o prefácio, se quiser. Estudar, né? Exatamente. Mas tem muitas famílias que ainda estão começando, entrando na doutrina agora, recentemente. Então, para eles lerem o prefácio, até eles entender muita coisa, então nós recomendamos que numa situação como essa, comece após o primeiro capítulo, um trecho. E essa leitura tem que ser em voz alta. Assim como o comentário, a prece, tudo em voz alta. Por quê? São levados espíritos para participar do Evangelho no lar. Eles estão lá aprendendo e já estão um pouquinho melhor do que aqueles que estavam perturbando na casa. Assim como nós que fazemos o Evangelho para aprender, os espíritos desencarnados Também podem participar do Evangelho também para aprender, para serem beneficiados, né, de toda a vibração do mundo espiritual maior. Então esse procedimento, né, essa leitura em voz alta está beneficiando esses espíritos. Claro, beneficiando a todos que estão lá no recinto, encarnados e desencarnados. Exatamente. E durante a leitura, durante o comentário, tem um espírito que ajuda ali a pessoa encarregada do comentário, por exemplo. Ele colabora. Intuído, isso. Então ele ajuda, ele colabora, faz de tudo para que o comentário seja sempre de uma forma que todos possam ser beneficiados. Sim. Nós não vemos. Pertinente. Nós não vemos. Que pena que nós não vemos, seu Luiz Cláudio. Seria tão bom a gente poder participar de uma forma... Inclusive nós temos uma amiga na nossa casa que ela fala que quando o Evangelho no lar faz na casa dela, as paredes se afastam, fica um salão muito grande. Olha, cheio de espíritos, todos eles ali ficam focados no que está sendo dito.
A gente vai continuar falando, a gente tem um breve intervalo agora, mas antes do nosso intervalo a gente tem o Momento Chico Xavier. E o Momento Chico Xavier de hoje é muitíssimo especial, porque o Divaldo Pereira Franco conta uma história do Chico no momento do Evangelho no Lar. Prestem atenção, a história é muito bonita. Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o Evangelho no lar. A bênção do Evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse, venho pedir uma esmola. Estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe, a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse, sou, meu filho, sou eu. O homem tirou-se-lhe aos pés e disse, eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime.
Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Paz espera. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. Eu ainda vou realizar o meu sonho, mas antes eu vou realizar o seu. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, e hoje a gente conversa sobre a importância do Evangelho no lar e como praticar o Evangelho aqui com Luiz Cláudio da Silva, de Santo André. E sempre no início do nosso segundo bloco a gente dá a nossa dica para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita. Vamos para o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a revista internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e também profundidade de seus textos. Olha, pessoal, muito legal. Olha a capa aí da revista internacional de Espiritismo, O Homem de Bem. Entre no site www.oclarim.com.br. Eles também têm o WhatsApp, que é 16 992706575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente volta aqui com o senhor Luiz Cláudio da Silva. Eu estou muito feliz, porque é uma pessoa que teve garra, veio até Araraquara, de Santo André, conversar com muita convicção sobre o Evangelho no Lar. O senhor participa de vários eventos e aqui a gente está com bastante perguntas sobre o Evangelho no Lar. O pessoal está gostando aqui do tema, seu Luiz Cláudio. E temos uma pergunta importante, antes da gente voltar naquela parte do roteiro e aprofundar. Boa noite. Questiono ao convidado, eu não tenho o nome dele aqui. Meu nome é Marco Aurélio. Marco Aurélio, nós estamos lendo a sua mensagem aqui no Esferas da Vida. Questiono ao convidado, tratando do tema Evangelho no Lar. No meu caso, sou espírita e minha companheira é protestante. Algumas vezes fizemos o Evangelho no Lar juntos, mas quase todas as vezes o tema sorteado tratava de temas eminentemente espíritas, tais como karma, reencarnação. E é de notório conhecimento que os irmãos protestantes não creem em reencarnação, pluralidade dos mundos, enfim. Assim sendo, passei a fazer o Evangelho no Lar sozinho, visando com isso não ferir a fé da minha esposa.
O convidado poderia sugerir uma solução para que, no meu caso, eu já tenha a solução, mas eu vou deixar o seu Luiz Cláudio falar também antes. Para que, no meu caso, eu possa voltar a fazer o evangelho juntamente com a minha companheira, desde já agradeço. Marco Aurélio, ótima questão, porque nós sabemos que dentro de uma mesma família existem fés diferentes, crenças diferentes. E, neste caso, a gente tem que fazer de tudo para somar e não para diminuir, né? Para dividir. Fale, senhor Luiz Cláudio, qual... Bom, a nossa sugestão é que ele continue fazendo sozinho dele, certo? E numa oportunidade, fazer com a esposa dele. Mas respeitando o pensamento dela, a convicção que ela tem. Então ele faz o evangelho dele. Se ela um dia quiser participar, voltar a participar. Certo? Então, abordando assuntos que ela possa participar e não se sinta atingida pelo que fala, né? Aí é uma questão de conversar. Mas o importante é ele fazer o evangelho como espírita e numa outra oportunidade fazer com ela, respeitando a crença dela, a maneira de pensar. Que o objetivo do Evangelho no Lar é unir a família, como foi dito, é agregar a família, não é dividir. separar. E a minha outra sugestão, Marco Aurélio, seria que você falou que sorteia o tema e sempre cai o tema espírita. Então não sorteie mais. Uma semana tema protestante da sua mulher, a outra semana tema espírita. Aí vocês fazem juntos. Havendo respeito, principalmente da parte dele. Muito respeito. Sim. Como espírita, respeitar a esposa. E ela respeita ele também, porque não é com o passar do tempo as coisas vão melhorando. Claro. Com certeza. Isso eu pararia de sortear. Exato. E escolher, não escolheria. Uma semana é a religião dela, outra semana é a religião dele. Pode ser até numa sequência, não precisa nem fazer sorteio. Não é? Eu também. Essa é a nossa sugestão. Amanda Farias Machado também faz uma pergunta aqui para o Esferas da Vida. Pode ser feito o evangelho no lar, sendo que mora somente eu e minha filha de 9 anos? Não só pode como deve. Pode, deve. Não, ela tem que fazer. Porque nesse caso, o evangelho no lar tem por objetivo o bem-estar da família. E a criança, quando está bem, consequentemente a família também vai estar bem. Então a criança é família. Exatamente. A criança faz parte da família, não é, seu Luiz Cláudio? E foi muito oportuna essa pergunta, porque eu estava esperando a oportunidade para abordar o assunto criança no Evangelho no Lar. Então, naquele convite que nós fazemos aos familiares, todos devem ser convidados. Os adultos que queiram participar, tudo bem. O que não quiser, seja respeitado. Mas criança... ela não tem que falar, não quero participar. Ela pode até falar, mas aí é que vai a criatividade dos pais, aquele jogo de cintura para conversar. Porque nós sabemos que as crianças são inquietas, não têm a mesma paciência dos adultos. Como que a gente pode fazer com que as crianças participem com vontade? Não, isso é, como nós falamos, é a criatividade. Porque eu gosto de abordar o assunto criança no Evangelho no Lar, destacando épocas. A minha época. Eu obedecia de uma forma cega tudo que meus pais falavam. Mandavam fazer, ou não deixavam fazer, ou me levavam para visita. Me lembro que a gente ia visitar a família, minha mãe falava, não é para pegar nada, hein? Se ela for dar a bolacha, você não pega, porque tem comida em casa. Eu morrendo de vontade, louco para comer aquela bolacha. Mas o respeito era por meio do medo. Exato. A educação era na cinta preta. Exatamente. Então, vara de marmelo, né? Então, não obstante a vontade, mas eu respeitava. E não tinha a mínima intenção de perguntar, de questionar por que eu não posso pegar se eu estou com vontade e ela está dando. Eu não falo, nunca me passou pela cabeça fazer um questionamento. Hoje em dia, se você falar para sua filha, ou falar para qualquer um, falar para o filho, ó, se ele oferecer, você não pega. E você tem que saber conversar. Então, as crianças de hoje, elas vêm com uma capacidade de assimilação muito grande. Sim.
O que força com que os pais se aprimorem, elas têm que entender, entrar no mundo da criança, mas como um adulto. Então você vai viver aquela situação, mas pondo a sua posição de pai e mãe. Você tem que ser amigo do seu filho, amiga da sua filha, mas você não tem que ser amiguinha dela. Não, antes de tudo, nós temos a responsabilidade da maternidade, da paternidade. Antes de sermos amigos, nós somos pais. Exatamente. Certo, senhor Luiz Cláudio. E no caso da criança da criatividade, eu acredito que, como as crianças hoje têm uma liberdade maior com os pais também têm uma liberdade de explicar, de sentar, Exato. de depois pedir uma pintura para o filho, perguntar para o filho o que ele faria no lugar daquele personagem, do outro, o que acontece na vida dele. Né? Ela precisa participar. O envolvimento da criança é essencial para ela se sentir parte, né, do processo. Porque segundo Emmanuel, criança tem que participar do Evangelho Lar antes de nascer. Não é após nascimento, após 1 ano, 2, não, tem que ser antes de nascer. Seria na barriga da mãe? Exatamente. Ou quando ele vem visitar a família para conhecer pontos. a família, já então, faz parte do Evangelho. E quando a gente está fazendo Evangelho Lar, aqueles espíritos que são trazidos, pode até estar entre eles um espírito que se prepara para reencarnar naquela família, certo? Um ente querido que faleceu, um pai, a mãe, o irmão, que está ali para ser assistido. Certo? E dando uma pequena abertura, um parêntese, tinha um amigo nosso que está dizendo que numa reunião mediúnica o sogro dele deu uma comunicação. E falou para ele, assim, direto, né? Ó, eu só vou na sua casa quando você faz Evangelho no Lar. Fora do Evangelho Lar, eu não vou e os demais também não vão. Então, durante o Evangelho Lar, você pode contar com o nosso apoio, com a nossa presença vou fazer todo dia então, seu Luiz Cláudio. Não, mas o certo é esse, porque quanto maior o número de espíritos desencarnados, esclarecidos, menor é a influência dos espíritos inferiores sobre o encarnado, né? Então a criança no Evangelho Lar é obrigação dos pais. É obrigação dos pais. Os pais não tem que... ele não quer, não fica quieto. Não fica quieto porque você ainda não aprimorou sua criatividade. Certo? Criança, antes de nascer, inclusive, para fortalecer esse lado, a criança do Evangelho Lar tem o depoimento de um espírito anencéfalo. Olha só, anencéfalo. Numa reunião mediúnica, ele deu depoimento. Mas antes, porém, os pais dele eram recém-casados, depois de uns certos 2 anos, ela ficou grávida e foi diagnosticada que a criança era anencéfalo. Sim. Aí o médico propôs, se vocês quiserem, eu faço um aborto sem problema nenhum. Não vai ter nenhuma consequência jurídica, nada, porque tem um motivo. Claro. Mas o casal, como espírita, imediatamente respondeu, não. Nós vamos ficar com a nossa filha ou filho, que eles não sabiam ainda o sexo. E foi assim, durante os 9 meses. Então a criança nasceu e sobreviveu só 84 horas. Aí o casal aos poucos foi se recuperando, voltou às atividades normais nas quais eles participavam na casa, né? Inclusive na reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica o espírito dá uma comunicação. Assim, uma menina muito bonita mesmo, os olhos azuis, assim, cabelo claro, uma comunicação incrível, uma facilidade de seus 13 anos aproximadamente, né? E ela pediu autorização para falar, tal, depois se deu, né? Começou a conversar, aí ela fala, eu sou aquele espírito que anencéfalo, tal. E eu vim agradecer meus pais o que eles fizeram por mim. Quem são seus pais? Aquele casal. Então ela fala que ela deve muito a eles, certo? Pela oportunidade que eles deram dele reencarnar, porque ele nasceu com o problema em função de equívocos do passado. Mas aquele período de 9 meses foi suficiente para ele se recuperar
Para ela o resgatar perispírito. tudo que ela precisava Isso. resgatar naquele momento, nas suas necessidades de E espírito. falou assim, durante o evangelho, olha esse detalhe, hein? Durante o evangelho no lar, eu notava que meus pais demonstravam uma preocupação maior ainda para comigo. Eles pediam aos espíritos que me ajudassem, que me colaborassem. Certo? E eu agradeço muito a eles. E digo mais, eu vou reencarnar novamente com eles. E nasceu, inclusive, puseram o mesmo nome da anterior, Shirley. Sabiam que era o mesmo espírito, não é verdade? Não. Então quer dizer que eu faço questão de falar a respeito desse depoimento em função do, por exemplo, da forma, do destaque, da confirmação Sim. que o espírito tem que participar antes de nascer. Que não obstante o espírito de uma criança, mas é um espírito adulto. Né? Então ele tem que participar. E criança de 1 ano, principalmente, ela tem que estar... ela pode brincar no chão ali com alguma coisa, mas ela está sentindo a vibração do ambiente. Claro. Então criança tem que participar. E é o exemplo, né? Exatamente. O exemplo obrigação. arrasta. Se você me permite, eu gostaria de falar alguns livros que os pais que Claro, eu sugeri. por favor, seu Luiz Cláudio. Por exemplo, nós sugerimos um livro que é o Universo Infantil, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? É um livro voltado para crianças. É um livro que pode ser utilizado na sala de aula de evangelização infantil e no Evangelho no Lar. Chama Universo Infantil. O Universo Infantil. Se entrar no site da Federação lá do Rio Grande do Sul, você vai entrar na editora Francisco Spinelli, né? Ela tem o livro. Além desse, nós temos também, da mesma autora, a Cláudia Schmidt, o ABC das Histórias, que já tem mais informações. Então, inclusive, um dos assuntos desse livro, o ABC das Histórias, é um adolescente que fala para a mãe, eu não pedi para nascer. Implorou, não é? Ele acha que não pediu, né? E também os 2 livros interessantes que começam com a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho fantástico esse livro. Então eu recomendo de olhos fechados. Universo Infantil e ABC... AB das Histórias. AB das Histórias. ABC das Histórias. ABC né? das Histórias. É muito bom. E tem um livro também... Já é uma ótima dica, os livros infantis, para o Evangelho no Lar com as crianças. Exatamente. Esse é o objetivo. Porque é a oportunidade deles participarem, aprenderem a fazer a prece de abertura, a prece de encerramento, e tudo isso é oportunidade. Esse hábito eles vão acostumando, que isso aí leva para o resto da vida, né? E tem um outro livro também que nós recomendamos, é o Projeto Conte Mais, o nome do livro. Projeto Conte Mais. São 4 volumes. A partir dos 3 anos, vai até uns 7 anos. Então é o infantil, depois o infanto juvenil e adolescente. São histórias. São historinhas. Os 4 volumes dão aproximadamente umas 280 histórias. Que beleza. Então nós recomendamos os livros. E o livro? Eu estou tão ansiosa para o senhor mostrar aquele livro das orações. É o livro... Que eu achei uma graça para fazer Evangelho no Lar e para ensinar as crianças a fazerem... pode mostrar aí, dá para mostrar aí. Panelinha de orações da Regina Braga, ilustrações Karina Conceição. Que graça que é esse livro. Seu Luiz Cláudio, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui são várias orações e o que eu achei interessante é que são orações que podem, para muitas religiões, não só espírita, né? Exato. Para a hora de dormir, para a hora de estudar. Olha, hora de despertar, quando a gente acorda, a gente agradece a Deus e a gente ensina a criançada. Eu gostei bastante dessa Inclusive, dica. eu trouxe esse livro que eu gostaria de deixar de presente para suas filhas. Não acredito. Só porque eu elogiei tanto assim, seu Luiz Cláudio. Não, eu já vim com esse objetivo. Né? Muito obrigada. Eu fiquei encantada, encantadíssima. Vou sim levar, agradeço de todo o coração para Martina e para Lavínia, porque elas fazem evangelho todo domingo e a gente faz com os livros infantis no começo.
Como que eu faço na minha casa? Eu faço com elas, primeiro com todo mundo junto, e elas junto, com a historinha infantil. Aí elas tomam água fluidificada, aí eu libero elas para ficarem ali, aí a gente faz o evangelho dos adultos, vamos dizer assim. Inclusive eu gostaria que você conversasse com elas para escolher uma prece que ela goste e mandar uma mensagem de áudio para mim. Eu gostaria de ouvir uma mensagem. Com certeza, com certeza. Porque Você vai ver, as meninas são da pá virada. Porque é um livro que foi escrito de uma linguagem para criança. Eu tive a oportunidade de conversar com a Regina Braga a respeito desse livro. Eu fiquei encantado. Não, eu estou encantadíssima com esse livro. Olha, Senhor Deus, obrigado por existir. Muito obrigada pela boa escola. Então, é de uma forma simples, na linguagem infantil. A gente precisa evangelizar desde da barriga, antes do nascimento, exatamente. Não é? E a gente vai falar mais aqui um pouquinho do Evangelho no Lar, mas antes a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia. Painel Paulista, de segunda a sexta, 15 para 7 da noite. Considerado prática, pagamos todo aqui dentro da Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a importância e os benefícios do Evangelho no Lar. Estou aqui com o seu Luiz Cláudio da Silva, que veio lá de Santo André, São Paulo. E já temos mais uma participação aqui no Esferas da Vida, que é da Carolina Galvão de Camargo Crambeck. Conheço você, Carol, muito legal você aqui no Esferas. E você conta que, ó, aqui em casa todos fazemos. A minha filha tem 3 anos e desde o nascimento participa. Hoje ela já tem o livro da Turma da Mônica do Chico Xavier e faz a leitura do jeito dela. Uma graça. Sempre explicamos a lição da noite e a moral da história. As boas energias são sentidas. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, Carolina Crambeck. Muito bom tê-los aqui com a gente. Envie o WhatsApp pra gente, 981062150, que nós faremos questão aqui de conversar com vocês no programa. E a gente volta para tentar voltar naquele roteiro do Evangelho. É a prece, é a leitura daquele momento, ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode escolher outro livro também, não é, seu Luiz O livro recomendado é Evangelho segundo o Espiritismo, é recomendado. Depois nós temos os livros indicados, que é aquela leitura complementar. Nós recomendamos, nesse caso, a leitura complementar, os livros, por exemplo, do Emmanuel, né? Coleção Fonte Viva. Sim. Depois temos aquele do André Luiz, Agenda Cristã, Opinião Espírita, Sinal Verde. São livros ótimos. Excelentes para a leitura do Evangelho no Lar. Então você complementa.
a leitura. Faz primeiro a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo e depois pode complementar com um desses livros, né? Perfeito. E um detalhe, só para acrescentar, para que a paz e a harmonia permaneçam durante a semana, até a próxima reunião, nós estamos sugerindo, né, às pessoas, às famílias, que estudem, que leem, né, um livro da coleção Fonte Viva, por exemplo, pode ser o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, a Palavra da Vida Eterna, pode escolher um deles. Uma lição por dia. Adoro palavras da vida eterna. Então esse livro é ótimo. Então você lê uma lição por dia, mas um detalhe, de 6 em 6 horas. Uma lição de 6 em 6 horas? Mas por que esse tempo? Não entendi, seu Luiz Cláudio. Não, porque a leitura de 6 em 6 horas seria o comprimido da alma. Nós não tomamos comprimido. Olha, gostei. Comprimido da alma. Então quando nós paramos com aquele instante que nós estamos um pouco agitados, trabalhando muito, você para fazer a leitura, os espíritos aproveitam para ajudar. Faz uma reflexão. E muitos espíritos que muitas vezes querem nos atrapalhar, naquele momento eles param. Ou são ajudados também. Exatamente. Né? Por isso que nós temos que dar o exemplo. Então, sermos persistentes. Se o elemento fizer isso todo dia, esses espíritos que querem perturbar, ou eles se afastam ou mudam a maneira de pensar. Eles têm essa influência benéfica. E um detalhe também muito importante desse exemplo é o hábito da leitura saudável. O hábito da boa leitura. Com certeza. Que é isso que vai nos ajudar. É o remédio da alma. Então, uma boa leitura, uma boa conversa. Inclusive, eu tenho aqui um texto da Joana de Anjos, se você me permite. Por favor. Que ele fala exatamente isso. Você leia. E a Joana de Ângeles é uma psicóloga da alma, né? Então, olha lá. O hábito saudável da boa leitura, da oração em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então é isso que nós estamos falando. Então, por exemplo, esse texto é do assunto depressão do livro Triunfo Pessoal. Ela encerra o assunto depressão com esse texto. Então é a recomendação para que nós possamos ficar bem, adquirir o hábito da boa leitura. Saúde é prevenção. E saúde espiritual também é prevenção. É de dentro para fora. A gente tem que estar sempre aqui, em sintonia com o psiquismo divino. Achei isso forte. A gente tem que estar em sintonia sempre com a espiritualidade para a gente conseguir ser intuído pela espiritualidade. Exatamente. Quanto mais sintonia a gente tiver, mais ajudado a gente é. Não é isso? Então, quando nós fazemos Evangelho no Lar, tem esse complemento que é para ajudar você a manter a paz e a harmonia em casa. Inclusive, a Joana de Anjos recomenda que após o Evangelho no Lar, para a gente evitar de sair de casa, certo? Procurar manter aquela tranquilidade e você continuar com uma boa leitura, uma conversa edificante, desligar a televisão. Sempre que começa o Evangelho, toca o telefone, seu Luiz Cláudio? No início ele vai tocar, mas depois aí você atende, porque nós não podemos interferir. Falar, não vou atender porque está atrapalhando. Pelo filme que nós vimos, você viu a visita? Se a pessoa se não abre, fala, agora não dá para a gente atender porque nós estamos fazendo Evangelho lá. Então, tudo aquilo que o Evangelho estava demonstrando, aquela caridade, aquele perdão das ofensas, seria neutralizado. Então, você vê que ela abriu a porta. Que história maravilhosa, né? Abriu a porta para o assassino do filho dela. Ela mal sabia que era o assassino do filho dela. E durante o Evangelho no Lar que o Chico estava fazendo, né? Ela caiu sobre o perdão, ela falou que perdoava. Então quer dizer que todos ali foram beneficiados. A mãe do... Quem perdoou, quem recebeu o perdão e o filho que conseguiu libertar o assassino desse peso. Então por isso que quando o telefone tocar, a gente tem que atender. Seu Luiz Cláudio.
Porque às vezes a espiritualidade encaminhou aquela pessoa para fazer contato com a gente. Quando a campainha toca, também você tem que atender. Certo? Então nós temos que ver. E um detalhe muito importante, hein? Durante o Evangelho Lar, nesse procedimento, né, da reunião, às vezes tem família que tem animais. Alguém pergunta, mas tem algum problema o meu gato participar do Evangelho Lar? Não. Tranquilamente. Gato, cachorro, pode participar tranquilamente. São seres humanos, amados. Né? Então nós temos que... Seres humanos não, são seres divinos, eu falei errado. Então eles participam, porque quando um animal participa do Evangelho Lar, é uma demonstração que o padrão vibratório está equilibrado. Quando as coisas não estão bem, eles ficam muito agitados. É isso mesmo. Então, criança no Evangelho Lar, o animal, todos têm que participar. Todos, né? E tem umas... E a prática beneficia somente os moradores, para a gente finalizar. Os moradores fazem uma vez por semana, naquela data específica, põe a água fluidificada, lê uma leitura ok. A gente está com 1 minuto. São só os moradores daquela casa que são beneficiados ou... Não, todos são beneficiados. Os moradores, os vizinhos. Joana de Ângelo diz que quando se faz Evangelho Lar num prédio de apartamentos, todos são beneficiados. Todos. Então, quando nós fazemos Evangelho Lar, o quarteirão é beneficiado. A gente beneficia a nossa família, todos. Imagine se mais famílias fizessem Evangelho Lar num prédio, por exemplo, seria ótimo. Então, é isso que nós temos a falar a respeito. Todos são beneficiados. Seu Luiz Cláudio, muitíssimo obrigada. Passou muito rápido esse programa. Eu estou muito assustada. Mas olha, muito obrigada. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Espero tê-lo mais vezes. Por favor. Queremos o nosso agradecimento sincero pela oportunidade. Que para nós isso é muito importante. Isso aqui é como se nós tivéssemos ganhado na loteria. E eu estou super contente e o nosso agradecimento sincero. Estamos à disposição para... se houver uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada. Eu encontro vocês todas as terças-feiras aqui ao vivo às 10h30 da noite. Esferas da Vida. Até semana que vem. Acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como um bolor e um mofo sob as eras. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido.